Quais são os desafios que a mulher ainda enfrenta na liderança? Será que já alcançamos o nosso lugar no mundo, na sociedade, nas organizações? Seja muito bem-vindo ao Pensar Muda Tudo, o podcast que tem a ousadia de provocar assuntos sobre a vida profissional e o mundo das organizações. E hoje eu trouxe aqui a Flávia Concer, que vai nos ajudar a trazer luz sobre esse assunto e contar a história dela, e eu também contando a minha história como liderança, para que a gente possa dissecar esse assunto e trazer mais provocações. Seja muito bem-vinda, Flávia, ao Pensar Muda Tudo. Derrame aqui sua história, a sua jornada. Primeiro agradecer esse convite, que eu fiquei honrada, minha primeira participação em podcast, então jamais vou esquecer desse episódio na minha vida. Espero que seja a primeira de muitas, se eu não falar nenhuma besteira, né? Mas muito feliz por estar aqui. Contando um pouquinho da minha jornada, minha carreira aconteceu totalmente diferente do planejado lá no colegial, quando a gente faz orientação profissional. Eu entendi que eu queria ir para o lado da psicologia, sempre gostei de falar bastante, sempre gostei de contribuir com a vida das pessoas, de ajudar em situações de problema. Uma série de características me levavam ali para a psicologia ou para o direito. Como minha família é toda do direito, eu quis ser diferente. Fui para a psicologia com a certeza no mundo que eu seria psicóloga clínica. Quando passei a faculdade, chegou no último ano, que é obrigatório, são obrigatórios alguns estágios, tinha a psicologia organizacional e eu tentei de tudo, se eu podia escrever um artigo, se eu podia fazer alguma apresentação, algum trabalho voluntário, qualquer coisa, menos fazer esse estágio, porque eu não queria ir para as empresas, achava que não tinha nada a ver, que ia fugir do core da psicologia, enfim. Graças à faculdade, eu não tive essa opção e fiz um estágio em psicologia organizacional e de lá nunca saí. Não do estágio, do organizacional. Comecei esse estágio, deu tão certo que depois de sair da faculdade, continuei trabalhando na empresa que eu prestei serviço ali enquanto estagiária, mas aí, nesse meio tempo, tive a oportunidade de assumir a liderança ali como empreendedora de uma consultoria. Nessa época, eu fazia de tudo. Trabalhava na APAE, no período da manhã, na consultoria, no período da tarde, né, prestando serviço para pequenas e médias empresas, implantando RH, e à noite com psicologia clínica. Então, era aquela loucura. E a cada 15 dias fazia pós de alguma coisa. Eu já nem sabia qual pós eu estava indo, porque eu estava realmente experienciando tudo para ver o que eu queria fazer como carreira e também tentando tirar dinheiro de todas as possibilidades que apareciam, né? E aí, chegou uma fase que não dava mais como, principalmente empreendendo, né? Um dos sócios da consultoria que eu prestava serviço saiu e a sócia que estava no momento identificava que eu era uma consultora que tinha muito fit com ela ali, né? Para liderar a consultoria. Recém-formada, coitada. Não tinha a menor noção do que ela estava convidando, né? E aí eu aceitei o desafio e aí me apaixonei pelo empreendedorismo. Aí falei, acho que nenhuma coisa, nem outra. Vou ser empreendedora, vou cuidar da gestão de empresas e tudo mais. Só que junto com essa paixão vieram os desafios de empreender. E nessa época que eu empreender, né, eu empresa, você tem que cuidar do fiscal, do jurídico, do marketing, do administrativo e prestar o serviço de consultora. Enfim, foram alguns anos assim, foi super legal, foi assim, conheci muita gente bacana. Mas chegou uma época que também aconteceu uma crise econômica no país, na época do governo Dilma, aquela quebradeira, uma série de coisas que levaram a tomar uma decisão. Ou eu investia de uma vez na consultoria para ela alavancar alguns pontos, ou eu saía. Chegamos em algumas divergências, inclusive de sociedade quanto a isso. Resolvi sair e falei, agora eu vou focar em psicologia organizacional. Quero mergulhar nisso, sair de todas as outras frentes, acho que eu fiquei meio traumatizada também. Quero olhar para o core do que eu sei fazer, que é trabalhar com desenvolvimento humano. E aí mirei a Mondelez, que era a maior empresa que tinha para trabalhar em Bauru, onde eu morava na época, e pronto. E participei de um processo seletivo. Contra toda a impressão que eu tive no processo seletivo, eu fui a selecionada, né? E aí,
trabalhei lá por 5 anos, onde eu comecei como júnior, pleno, sênior, fui fazendo aquela escadinha tradicional de carreira, mas lá era ambiente produtivo, era a maior fábrica de halls Trident, a maior hall de halls do mundo, a de Trident era gigantesca, 3 turnos, aquela loucura. No meio disso tudo eu fui mãe, então trabalhava muito. Saí quando a empresa fechou aquela unidade. Foi transferida para outra cidade. Uma parte da produção foi para Curitiba, outra foi para o Nordeste. E aí, lá pertinho de você, em Vitória de Santo Antão. E eu não quis ir para nenhuma das cidades por questões pessoais. E também me deu uma estafa, assim. Foram 5 anos, principalmente o ano de fechamento da fábrica. 3 turnos, todo mundo foi saindo e eu aceitei uma proposta para ficar até o último dia, apagar a luz. Deu uma estafa, eu falei, não quero mais. Vou sair. Traumatizei de novo. Falei, não, agora preciso pensar. Tive ali um período, um acerto legal e tal. E falei, agora eu quero pensar o que eu quero da minha vida. E falei, só que para o mundo corporativo eu não volto. Porque eu queria um pouco mais de equilíbrio de vida. Eu sempre fui de mergulhar, né, assim, trabalhar muito, dedicar e tal. E aí fiquei 6, 7 meses fazendo algumas coisas com uma amiga que tinha uma loja, ajudava, fazia de tudo e não fazia nada, a verdade era essa. Mas eu tinha uma condição ali que me proporcionou vivenciar a maternidade por 6, 7 meses numa cidade nova, que nesse período a gente mudou para Vinhedo. E aí eu vivi aquilo. Mas, por outro lado, eu vivi o lado mulher dona de casa, com responsabilidades que eu não tinha antes, porque eu tinha que trabalhar, eu trabalhava fora. Então, eu tinha quem fizesse os serviços da casa ali, eu tinha esse privilégio de fazer uma coisa enquanto alguém fazia as coisas de casa. E aí tinha essas coisas de fazer almoço, de garantir que estava tudo em ordem, de... Que não é um trabalho fácil. Exatamente, que para mim foi muito mais difícil do que o mundo corporativo, muito. Aí... Falei, não. Daí eu entendi. Falei, antes eu sonhava com isso. Ai, meu sonho é fazer um almocinho, o marido chegar, tá tudo bonitinho e tal. E depois eu, pelo amor de Deus, eu faço qualquer coisa no mundo. Eu não quero nem pensar no que vou comer. E aí, mas eu tava indo de novo para uma outra área mais de empreender e uma outra linha. E aí, alguns headhunters entraram em contato comigo. E eu sempre amei participar de processo seletivo. Sempre, sempre. Adoro, até hoje. Vai trabalhar? Não, mas eu adoro conhecer pessoas, contar história, conhecer culturas de empresa, né? Eu adoro participar. Eu queria ser cliente oculto de processo seletivo. Maravilhoso. Enfim, passei em 2 grandes empresas, grandes empresas. Fui aprovada, uma na sexta e uma na segunda-feira. Na mesma semana, tudo. Propostas idênticas, assim, R$50 de diferença na época. 200 metros de localização de diferença. Fiquei naquele dilema, aceitei uma. E aí, a outra veio logo na segunda, né? E aí, fiquei naquela dúvida e tal. E aí, ali foi um marco muito grande que eu aprendi sobre cultura de empresa. Entre decisão de uma e outra, conversei com o Baza, que é o CEO da Michael Page. E aí, qual que eu vou? Tô muito na dúvida, aceitei uma e agora a outra me chamou e eu tô enlouquecida, não sei qual que eu vou, tal. Isso que eu não queria voltar pro corporativo, lembra, né? E aí eu falei, conversando em casa, falei, vou dar a última chance pro corporativo, vou voltar. E aí o Baza me falou na época uma coisa que eu nunca mais esqueci, que cultura é o ar que a gente respira na empresa. Então, para eu olhar todos os aspectos culturais de uma empresa e todos os aspectos culturais de outra. E o que eu me identificasse mais para eu ir. Esqueci até a questão, mesmo se fosse salários diferentes, outras coisas. E aí eu fui para uma multinacional do agro, né, a americana, e acho que, sei lá, não conhecia ninguém dessa área, nada. A única coisa que eu tinha, assim, algum contato com o agro, a moda, que eu sempre amei. Sempre falei que eu queria sair de chapéu, botina e cintura, o resto mais nada. Então, foi um mundo muito novo, de um produto que eu não consumia, né? Que não era uma coisa assim, igual antes, que eu era Trident, Halls, Bubba. Então, eu sabia aquilo, eu consumia. Fazia parte da sua vida. Fazia parte de alguma maneira. Lá era 0, né? Então, enfim, entrei e fiquei mais 5 anos. E lá foi quando eu te conheci, onde eu comecei a estruturar minha carreira
para a liderança de uma forma mais consciente, porque antes eu tinha mais anseios, mas não consciente. Lá eu comecei a estruturar e aí eu fui também galgando os passos até chegar à coordenação da área de desenvolvimento humano, que era comunicação, treinamento e desenvolvimento e eventos internos. E ali fiquei até ser mãe novamente, virar outra chave, trazer outras reflexões. E aí, mãe de 2, com um marido que viaja muito, morando numa cidade sem rede de apoio nenhuma e me vendo de novo naquele momento entre o que é que eu vou fazer para conseguir conciliar. E eu tenho uma dificuldade muito grande de não mergulhar profundamente nas coisas, né? E aí, ali, eu tomei a decisão no auge da carreira, que eu considero de tudo que eu fiz, apaixonada pela empresa, apaixonada pela cultura, pelas pessoas, pela minha equipe. Eu chamava, a gente tem um apelido até hoje, chama de Dream Team, que era realmente um time que eu consegui trabalhar muito o desenvolvimento da minha própria equipe, que é muito bom. E ali, tomei a decisão de sair, dei, ao invés de 6 meses, 15 dias de intervalo. E aceitei até para sair, foi uma tomada de decisão, porque eu não queria voltar para aquele ambiente de cuidar da casa, ser responsável ali naquele centro. Tinha que abrir uma outra via, né? Exatamente. Queria trabalhar fora, mas de uma forma que eu conseguisse ter um pouco mais de domínio e equilíbrio. E aí, fundei junto com o Thiago, meu marido, a nova escola de vendas, né, que é da comunidade Orgulho de Ser Vendedor, que é uma escola para formação de vendedores. E o próprio nome vem, né, desse movimento que o Thiago criou há mais de 10 anos para trazer orgulho da profissão vendedor para muitos profissionais, né, que hoje é a maior área que a gente tem. E aí, estou aqui hoje. Comigo. E na sua narrativa, pensei assim... Poxa, se fosse um homem falando sobre liderança, na narrativa dele não teria. Fui ser mãe, fiquei nesse dilema de cuidar da casa, fiquei nesse dilema, tive o segundo filho. Essa narrativa não faz parte do mundo masculino, né? Os homens não precisam replanejar a rota em função de família, paternidade, coisas assim. Mas isso é uma narrativa muito nossa. Nós temos que replanejar a rota, além dos nossos anseios, desejos e objetivos, a gente tem uma vida, papéis que a gente exerce que também são de liderança. A gente é líder da nossa casa, líder da educação dos filhos, e às vezes não tem parceria, pode ser que essa mulher seja carreira solo, ou às vezes tem uma parceria, como no seu caso, onde a pessoa fica ausente em função do trabalho. Hoje, você acredita que essa é uma grande barreira ainda para que as mulheres se soltem mais, busquem mais a carreira da liderança? Porque hoje apenas 40% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres. Qual a tua visão sobre isso? Olha, Fer, eu acho que sim, né? Eu venho de um lugar privilegiado de poder falar sobre isso com o meu marido e de ter sido uma decisão nossa, inclusive mudar de cidade por conta do trabalho dele, que ele viaja demais. Ele faz uma média de 100 a 120 palestras por ano, e cada uma numa cidade. E a gente morava em Bauru e a logística aérea é impossível lá, né? E aí, então a mudança de cidade para Vinhedo, para ficar muito próximo de aeroporto, foi em função dele estar mais próximo da família. E naquele momento a gente tomou a decisão assim, o que é que faz mais sentido? Ele abdicar da carreira no sentido, não vou fazer palestra, vou viver de outra coisa aqui, ou eu, né, naquele momento, a gente abdicar de toda a rede de apoio, da família, dos amigos, e estar mais próximo dele. Então, isso nem sempre acontece. Sim. Né? Isso eu sei que são casos raríssimos. Mas, no geral, eu vejo que existe, sim, essa barreira, porque a gente está sempre tentando equilibrar tudo, né, a mulher. Então, de uma forma mais cuidadosa com os detalhes. E o homem eu vou ou não vou? É uma coisa, né? Bilateral, muito mais, exatamente. É binária, né? Ou ou não é. Se for, eu largo a carreira, tudo, eu abro mão de tudo e é para ficar aqui. A gente tenta conciliar. Exato. Então, eu não vou abrir mão da minha carreira, mas os meus filhos eu preciso estar presente, mas, né? Então, sempre tem, mas eu preciso estar presente na casa, eu preciso ter uma liderança, como você disse, dessas questões da família, que muitas vezes
na maioria das vezes, é puxado por mulher. Então, eu acredito que sim, de uma forma que a gente tenta muito mais acomodar tudo, e o homem é ou não é. Né? A gente vê esse movimento muito, muito presente ainda. Outra coisa que é interessante, na tua última empresa, o ramo do agro sempre foi muito dominado por homens, Sim. né? E como eu participei de vários programas de desenvolvimento de liderança, eu via o desafio de realmente expandir a presença, a visibilidade, o talento das mulheres nesse mercado. Uhum. Então, é uma cultura organizacional que promovia o potencial das mulheres dentro de um mercado, de um ecossistema onde não promove. Exatamente. O que você aprendeu com isso, de ter internamente a promoção e estar dentro de um ecossistema que não promove essa promoção? Eu acho importante, né? Eu vim de 2 ambientes muito masculinos, né, no mercado de trabalho. O primeiro, aliás, 3. Eu comecei na época da consultoria na construção civil. Então, assim, eu ia uma menina recém-formada na obra falar com 200 peões, né? Ali com o pessoal mesmo, com pedreiro, com mestre de obras e tal. Depois eu fui para um ambiente de produção, que se você pega as formações em engenharia de produção, sim, é extremamente muito mais homens mundo que mulheres. Mundo financeiro. Exato. Existe. E depois para o agro. Então, assim, eu vivenciei muito isso. E natural em todas elas que eu estive e muito, muito relacionado a quem estava na posição do mais alto nível de liderança, essa questão do incentivo ou não, da promoção ou não. Mas quando a empresa, né, quando a cultura, o ambiente promove internamente, eu acredito que dá esse poder, empodera a mulher para que fora ela encontre o que for, ali dentro é como se ela tivesse um berço, sabe? É como se ela tivesse, assim, eu falo, continente para aquele conteúdo. Então, ela tem onde voltar e trazer as dores, os desafios, as incertezas. Mas, em todos esses ambientes, quando fomos lideradas por homens que empoderavam de alguma maneira ali, fora eu não sentia tanto. Porque tinha realmente o apoio verdadeiro e genuíno dentro. Exato, exatamente. Mas por homens. Por homens. Eu sempre fui liderada, meus líderes diretos, eu tive um homem na vida. Na carreira, e agora o sócio, Thiago, né? Mas na carreira corporativa só foi um homem. O resto sempre eu tive líderes mulheres. Olha que interessante, isso não é uma coisa comum, né? No RH né? No RH, sim, é verdade. No RH Mas como RH, você viu seus clientes internos. Sim, sim. A maioria das cadeiras são ocupadas por homens e que também têm um papel fundamental. Agora, existem mulheres que também não promovem mulheres, né? A gente sabe que existe a gente fala de sororidade, né? Mas ao mesmo tempo existe uma rivalidade. Sim, sem dúvida. Entre as mulheres. Sem dúvida. E eu já vi muita gente falar, nossa, muita mulher junto dentro da área dá problema. Você acredita que nós temos desafios relacionais que precisamos desenvolver competências, estratégias para que isso não seja mais um feedback que nós recebemos? Sem dúvida, Feira. Acho que isso começa na família. Quantas brigas de tias, né, primas e confusão em grupo de família vem da mulherada? Em almoço, e falou, porque me ligou, porque não me convidou. E quantas são de homens? É muito pouco. Grupos de amigas, eu vejo esses grupos ridículos de homem, quinta série, são piadas, trocam, um xinga o outro, na brincadeira, ou às vezes até falando sério, e leva, às vezes bebedeira, e eu vejo assim, um certo até desrespeito um com o outro, e o outro leva numa boa. A mulher, primeiro, que uma não fica aquela brincadeira que nem fala direito, a outra finge que aceita e depois sai magoada. E depois também não quero mais ir lá, porque olha o que ela falou. E isso começa. Então, assim, na última empresa que eu tive, eu já presenciei briga entre mulheres. Assim, né? Porque e entre homens eu não presenciei dessa forma. Mas eu já presenciei discussões de ideias de forma muito mais incisiva, né? Entre os homens, sair para o café e numa boa. A mulher já foi para o banheiro e, tipo...
Então, eu acho, sim, assim, isso é uma coisa que eu presencio desde a família até nos ambientes que eu vivenciei, que mulher precisa desenvolver essa habilidade de lidar com as situações, problemas e até com as situações de brincadeira, leveza, comentários, com mais leveza, assim, com mais naturalidade e até mesmo sendo mais assertiva. Muitas vezes a mulher, se a gente é assertiva, às vezes até uma com a outra, leva pelo um lado negativo, né? Porque se um homem é assertivo, ele é assertivo. Nós, mulheres, quando somos mais posicionadas, temos uma clareza na nossa fala, a gente também tem uma interpretação, um viés de gênero que nós estamos sendo grossas, tá de TPM... olha, não dormiu bem essa noite, né? Falta de amor, né? Também existe uma preconcepção que leva a um julgamento e leva a um certo cancelamento dessa mulher, que acredito também que eu lembro de mim, sua história é muito parecida com a minha. Tudo que eu não queria era RH, eu queria psicologia para trabalhar dentro de hospitais. E eu lembro que o mundo corporativo foi o que me trouxe estágio, acaba ofertando mais estágio. E eu lembro que meu primeiro estágio foi numa fábrica alemã. E aí eu lembro que o chão de fábrica, né, totalmente masculino, eu tinha que me transvestir, eu falo, né? Porque você não pode ser a menina, você não pode andar de vestidinho, você não pode ser delicadinha. Foi ali que eu comecei a impor mais minha voz, fazer uma voz mais impostada, me vestir de uma forma diferente. Usar o terninho, né? Porque a gente teve que ir para o terninho para parecer com os homens também. A gente não podia ser tão feminina assim. E eu vejo que nós nos transvestimos para fazer caber. Só que esse lugar foge do nosso lugar. Sim. E aí também parece que não pegou bem, porque começam a nos julgar que nós estamos sendo duras, agressivas. Como buscar esse equilíbrio, Flá? Como é que eu posso ser feminina como líder, ao mesmo tempo ser respeitada, ter a sua opinião sendo levada a sério? Porque eu percebo que, às vezes, eu preciso de uma validação masculina dentro do ambiente também. Pela minha trajetória, até das promoções, dos ambientes que eu estava, né? Até quando você me convidou para esse tema, eu falei, nossa... será que eu já passei? Comecei a buscar, e para você ter ideia, eu perguntei nos grupos do meu trabalho, né, das empresas que eu trabalhei já, mesmo antes. Vocês já vivenciaram alguma coisa por ser mulher, que você se sentiu de alguma maneira ofendida, discriminada, excluída por ser mulher? Viu alguma coisa? Porque eu falei, será que eu estava, né, tão inocente que eu nem percebi algo nesse sentido? Porque o que eu observei na minha trajetória até para ser promovida e até para ter espaço, estava muito mais relacionada à minha autoestima e à minha autoconfiança do que a necessidade de eu mudar as minhas características no ambiente que eu estava. Então, na época de obra, por exemplo, né, as meninas, às vezes engenheiras, às vezes estavam ali com uma roupa, né, mais calça, camisa fechada ali, né, com algumas coisas tal, por estar num ambiente masculino. Eu ia para a obra do jeito que eu estava no escritório e colocava os equipamentos de segurança, e já teve vezes de não poder entrar na obra por determinada roupa, mas eu me sentia muito confortável em estar da maneira como eu sou, sem nenhuma intenção de sensualidade ou algo nesse sentido. Quando eu ia para produção, principalmente de madrugada, muitas vezes eu ia sozinha de madrugada, das 4 da manhã às 6 da manhã, dar um treinamento. Eu ia do jeito que eu me vestia, como eu estava no corporativo, da mesma maneira. Então, assim, eu acredito que é natural, né, a gente ter esse movimento, né, para estar num ambiente de trabalho, mas eu acredito que se a gente está com uma autoestima e uma autoconfiança muito forte daquilo que a gente daquilo que a gente está falando, da posição que a gente tem e do respeito que a gente impõe, é natural e acontece muito, mas não tem necessidade,
né? Eu acho que até inconsciente ou até consciente no sentido, se eu for com certa roupa, vou chamar atenção e como que eu vou ser assediada ou será que estão falando isso por conta da minha roupa? Mas se você tá segura e muito firme de que você tá ali, que o propósito é aquele, vem com mais naturalidade você manter o seu gosto, as preferências, o estilo de roupa, a forma que você se comporta. Mas também eu vejo que algumas mulheres desrespeitam um pouco o dress code do ambiente de trabalho. Ou desrespeitam outras mulheres em função do dress code de outra mulher também. Exato, também. Então, é uma linha tênue, né? Porque a gente precisa pensar que é um ambiente de trabalho, que é uma coisa que você tem uma roupa que passa uma mensagem. A roupa passa uma mensagem do que você entende ou não, né? Eu já julguei outras mulheres por estarem vestidas de determinada forma num determinado evento, que eu entendia que não cabia aquela roupa ali. Mas é muito... O homem não precisa pensar isso. Exatamente. Passei por uma experiência muito desconfortável uma vez numa empresa. Eu estava de vestido, né? Tudo normal. Eu realmente estava segura de que eu estava vestida adequadamente para um ambiente corporativo. E era um ambiente muito informal de vestimenta até. Mas eu sempre me vestia porque eu falava com jornalistas. E aí, participei de uma reunião com um fornecedor. E o fornecedor falou assim, nossa, você parece aquela jornalista do Jornal Nacional e tudo mais, na época, né? Nem lembro o nome da jornalista. Eu falei, obrigada, né? Porque eu era realmente uma mulher bonita, inteligente e tal. Terminou a reunião, a minha líder me chamou. Assim, você viu como o fornecedor ficou de olho em você? Eu falei assim, não, ele não ficou de olho em mim, ele só fez um comentário que eu não vi maldade nesse comentário. Também, né, a forma com que está vestida hoje, né? Eu lembro, assim, que era meio-dia, mais ou menos isso. Eu fiquei do meio-dia até às 6, 7 horas da noite nesse trabalho. E aí fui perguntando para algumas pessoas, assim, eu estou vestida inadequadamente? Eu queria checar isso. Só sei que isso me trouxe um desconforto. Eu não tinha como trocar de roupa, não tinha como ir na minha casa, não tinha como resolver essa questão. E eu tive que trabalhar alguns dias na minha cabeça se era uma questão minha ou uma questão da minha líder nessa ocasião, né? E cheguei à conclusão que era uma questão dela, não era uma questão minha. Então, assim, foi uma mulher lidando com uma outra mulher, né? Uma líder lidando com... Eu também exerci uma função de liderança ali na empresa e foi, assim, chocante para mim. Eu falei assim, nunca esperava de um homem, às vezes. Você não espera de outra mulher algumas coisas, né? Sim, Você espera muitas vezes muito mais parceria. Muitas vezes. Eu vivenciei, né, lá na última empresa que eu trabalhei, do agro, uma mulher veio me dar um feedback positivo, porque eu sempre fui de acessório, pulseira, brinco, tudo, né? Minimamente um salto, alguma coisa assim. E ela veio e falou para mim, e eu, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E aí, em algum momento, ela me parou e falou, Flá, queria te dar os parabéns. Porque quando você entrou aqui, e desse jeito, e veio toda perua, né, praticamente, e brilho e tudo mais, quando eu bati o olho em você, eu falei assim, isso não dura um mês. Olha só, olha a preconcepção. Exatamente. Por quê? No agro natural, né, assim, até principalmente quem faz o trabalho externo, obviamente, vai com algumas roupas mais confortáveis, até por questões de segurança e tal, né? E nem no escritório, tirando o pessoal que vai para o campo, no escritório não usam chapéu, fivela e bota como eu gostaria que usasse. Você achou que esse eu queria, assim? Achei que ia chegar de chapéu lá todo dia. Esse era meu uniforme. Meu sonho, tem um caminhonetão e tal. Enfim, e aí chegou lá, e aí a gente tinha uniforme a camisa, que era opcional ou não. Mas eu usava a camisa, eu punha um lenço, eu punha colar, ou eu punha alguma coisa, né? Difícil eu ir só com a camisa. E ela falou pra mim assim, e você nunca mudou o seu jeito? E ela falou, olha no nosso entorno. São pouquíssimas mulheres que continuam chegam com essa característica, mas o ambiente, as outras pessoas, as outras mulheres, e tem gosto, né? Tinha pessoas do meu time que não gostam, que se você encontrar numa festa de gala, ela vai estar básica, né? E aí ela falou, e é muito natural. E ela falou, eu me vi mudando ao longo dos anos trabalhando aqui,
justamente para eu me sentir mais aceita, principalmente em reuniões predominantemente masculinas. Porque se eu tivesse daquele jeito todo, a minha feminilidade podia gerar uma dúvida na qualidade que eu sou. E você nunca mudou isso em todos esses anos. E aí, eu nunca nem reparei. Sabe, era uma coisa assim, eu falei, nunca reparei que eu não mudei. Né? Você se sente, claro, mais aberta, aí um dia menos arrumada, já que o ambiente todo não tá assim. Mas por vezes acho que eu tô muito, né? Só vai dar eu na empresa, tipo, de excesso de características. Mas ela me trouxe isso, essa visão dela como mulher. No começo, né? E ela teve que aguardar 3 anos para te dar esse feedback, pra né? ter certeza. Olha, eu não ia te falar nada, mas eu pensava sobre isso, pensava isso sobre você. Agora eu penso isso, né? Mas você vê, a pessoa teve que fazer uma transformação mental de julgamento para poder te ver com novos olhos, novas lentes. Você demorou 3 anos para conquistar esse olhar. Tem mulheres que talvez demorem muito mais do que isso. A gente falou de barreiras, a gente falou aqui de se transvestir. Eu queria falar uma outra coisa também, que continua sendo o tema, a questão da maternidade, né? Você trouxe na tua fala inicial. Eu já escutei de clientes, olha, eu preciso ter mais homens porque homens não engravidam, né? Então, tem até um documentário na Netflix porque as mulheres ganham menos. E a principal razão apresentada pelo documentário é a questão da maternidade. Isso porque nós ficávamos 4 meses de licença maternidade, mas às vezes a gravidez de risco já coloca a mulher em casa logo no início da gravidez ou no meio. E tem alguns movimentos acontecendo de empresas promovendo mulheres na gestação, né? Foi até seu caso também. Mas ainda são pequenas notícias contra histórias de séculos em relação à maternidade, né, feminina. Como é que a gente lida com isso? Você tem clientes internos também, já deve ter ouvido alguma coisa a respeito disso. E outra coisa que comentamos num outro podcast, que, infelizmente, a taxa de demissão na volta da licença maternidade ainda é gritante, né? Sim. E eu queria que você falasse, discernisse sobre isso comigo. Eu sou um caso à parte, infelizmente, mas as minhas 2 promoções de carreira mais significativas foram uma antes, na minha saída, eu saí para ter bebê, no último dia eu recebi a promoção, e a última foi logo depois que eu voltei de licença em novembro, dezembro, e em maio eu fui promovida. Então, realmente, não é a estatística, eu fujo ao padrão, infelizmente ainda, né? Mas, o primeiro ponto, eu acho que é inegável que existe, sim, essa questão cronológica, fisiológica e uma série de coisas que demandam mais da mulher quando ela engravida do que do homem. Isso é óbvio. Mas a grande questão é o que é que acontece com a mulher quando ela engravida? O que é que acontece com a mulher no sentido, quando ela volta de uma licença maternidade e ela tem para que viver diferente? Para quem ser melhor diferente? Para mim, a transformação ela foi muito nesse sentido, e eu vejo muitas mulheres assim, que a maternidade como uma alavanca e não como um freio. Como um freio. Exato. Né? Claro que não dá para, né, a gente que é mãe, e eu que até contei que eu mudei de carreira depois do 2º filho, quis fazer essa transição, justamente porque demanda mais, né? Você tem mais preocupações, inúmeras mais, né? Que em casa, falando, né, pessoalmente, eu tenho inúmeras a mais do que o meu marido. E é uma coisa que eu falo, a gente tem muitas coisas invisíveis, sim, né? Não tangíveis. Exato, né? Então, certamente tem. Mas a gente tem habilidades e características que só a maternidade não, mas a maternidade acelera muito no desenvolvimento da mulher. E que embora tenha o que os homens muitas vezes veem, e até outras mulheres, prejuízo de
ficar 6 meses em algumas empresas já fora, de estar lá, ter esse amamenta, sai 1 hora antes. Aquele tempo que a gente usa, né, uma mulher que está realmente dedicada e focada para fazer acontecer, é o dobro, sei lá, não sei estatisticamente, muito maior do que os homens. Eu lembro que quando eu voltei de licença maternidade, eu tinha medo das pessoas me acharem menor, que eu não teria as mesmas competências cognitivas. Aí eu fiquei em casa, né, tipo 15 dias antes de retornar, e aí encontrei um artigo científico que falava que a produção de prolactina estimula a produção de neurônio. Por isso que a mulher fica com uma atenção, um foco, ela consegue, no ambiente, detectar erros muito rápidos, porque tem um instinto de proteção à sua nova prole e tudo mais, e que você carrega isso para outros lugares. Aí é como se fosse um argumento. Eu me preparei para esse argumento, que caso alguém falasse alguma coisa... Eu tenho um artigo aqui na mão. Um artigo científico. Foi assim... E eu lembro que eu voltei e fui muito bem tratada, né? Mas, como RH, infelizmente, eu participei de muitos desligamentos, né? Presenciei muitos desligamentos de mulheres. Eu realmente também sou uma exceção, mas... Nós, como mulheres, temos que estimular que esse crescimento de liderança feminina aconteça e cada vez mais a gente mostrar que nada acontece em decréscimo, e somente em acréscimo. Pode ter péssimas profissionais, mas pode ter péssimas profissionais, independente da faixa etária, independente de ser mãe, de não ser mãe. Assim como tem homens que são bons profissionais, e tem péssimos profissionais. Todas as profissões carregam essa bipolaridade, né? Sim, então, e tem fases que nós não estamos bem também, né? Acho que também tem isso. Mas a maternidade continua sendo um desafio. Então, isso ainda... Eu lembro também que outra coisa que acontece muito em processo seletivo, acontecia, pelo menos eu estou longe de processo seletivo, não sei se você já ouviu isso, de clientes internos falarem assim, eu quero uma mulher de parar o trânsito. Eu contratei muitas secretárias, né? A fase das secretárias. E aí pensava, né, em bilíngue, trilingue, enfim, habilidades. E aí chegava no final da descrição da vaga, olha, me traz uma mulher de parar o trânsito, hein? Quero uma mulher linda aqui, né, para me representar. E eu descobri que depois isso é assédio. Uma vez me entrevistaram, perguntaram, você já sofreu assédio? Eu respondi que não. Mas ao entender o que é assédio, eu passei por assédio. E essa mulher ou essas candidatas estavam passando por assédio sem saber. Porque fazer seleção de pessoas por aparência é crime, né? Sim. Então, a gente ainda tem um mundo... que um viés de machismo muito grande, né? Nosso mundo ele é machista. Nós somos machistas também, como mulheres. Muitas vezes. Uma vez eu tive um assédio, né? Nem virou uma dúvida. Se realmente, né, uma pessoa, um gestor fez um comentário, um convite, que eu fiquei completamente desconcertada no contexto. E aí, ali naquele momento eu falei, meu Deus, né? A primeira pergunta que eu fiz para ele, e foi na verdade a única, depois não precisei perguntar mais nada, foi o que é que eu fiz durante todo esse período que a gente trabalhou juntos que te deu a entender que você tinha abertura para esse tipo de comentário ou convite, né? Foi um convite ali para mim. Eu falei... Eu dei a entender o que é que eu fiz. Eu quero entender porque nunca teve essa intenção. Nunca teve. E, né, me posicionei. Ele, não, porque você é simpática e toda vez que... Eu falei, eu sou diferente com você do que eu sou com a fulana, com o ciclano? Não. Eu falei, então, não. Então, se você entendeu errado ou se você tem a intenção mesmo sem ter entendido errado, acaba que essa intenção... Não existe isso. Mas foi um choque gigantesco, né? Assim, aquele clima. E ali, a partir dali, eu senti que mudou a forma dele me respeitar, inclusive nas minhas opiniões, em reunião, em apresentação de algum projeto, porque era um gestor que era um cliente interno meu. E a partir dali, ele, nossa, né? Eu falava tal. Então, assim, acho que esse posicionamento também, hoje as mulheres, eu já presenciei isso,
eu não falei porque depois eu vou ser retalhada por mas ele. aí tem isso, né? Tem a nossa personalidade, né? Eu falo que falam de personalidade forte, mas não existe nada na psicologia que fala de personalidade forte ou fraca, né? Mas eu acho que tem uma educação familiar que nos ensina a nos posicionar. Eu lembro que meu pai sempre me dizia, não leve desaforo para casa, né? Então, teve uma fase que eu não soube lidar, né, com algumas brincadeirinhas e tudo mais. Eu era muito nova e depois eu passei a responder a isso. Mas a gente aprende a lidar com isso, né? Se você é mulher que está passando por isso e não sabe lidar, procure ajuda, né? Fundamental. Porque você precisa ser respeitada, você precisa posicionar o outro, porque o outro está acostumado a fazer isso com várias e nunca teve reação contrária a esse movimento, né? E aí eu também vivenciei com o cliente uma denúncia de assédio sexual e a empresa pôs panos quentes. Acho que vem a cultura da empresa mostrar que ela é intolerável. A gente está até, né, passou pela essa experiência do governo federal, falando de assédio, e a expectativa nossa de mulheres de que houvesse realmente um posicionamento claro, transparente e efetivo. Sem dúvida. Porque, às vezes, a vítima se torna algoz, né? Então, assim, eu lembro que uma grande amiga minha passou por um assédio de uma grande empresa e o desespero dela em denunciar. Porque ela falou assim, Fernanda, já denunciaram, já soube de denúncias que não deram em nada. Eu falei, você não pode desistir porque as outras não deram nada. Você tem evidências, né? Ela mostrou as evidências e tudo mais, e ela denunciou. A empresa demorou, assim, um mês, botou ela para ficar em casa. Então, primeiro, assim, ela ficou em casa. Sabe, assim, ela falou assim, o que está acontecendo, né? Exato. E aí chegaram à conclusão do desligamento do líder. Mas, por mais proteção que a empresa faz com quem denuncia, todo mundo sabe, né? Como nós não sabemos como é. A gente tem tanta dificuldade de se comunicar na empresa, mas aquilo que é fofoca, solta. Depois que ela voltou, ela falou, eu me sentia olhada, podia ser uma culpa dela, uma sensação de, que nós ainda temos a culpa, né? A mulher, por mais que seja certa. Sempre. E aí ela não aguentou ficar 3 meses, né? Ela pediu demissão. Ela falou que o ambiente da forma ficou... que se sentiu julgada. E também o tratamento, ela não recebeu depois um cuidado psicológico, né? De como enfrentar essa situação. E isso emenda até minha pergunta. Você acredita que nós, mulheres, precisamos de um RH, da área de treinamento, de trilhas específicas que podem estimular e despertar o potencial de liderança que há em nós? Você acredita que pode ter uma diferenciação na forma do nosso desenvolvimento? Sim, sem dúvidas, né? Só voltando um pouquinho antes, né? Essa questão da cultura, a mensagem que a empresa dá, tanto pelo que faz, né? Todo dia, aquilo é a repetição das atitudes, quanto pelo que omite, não faz. Exatamente. Né? E eu vivenciei uma vez, a gente tava aqueles dias de 5S na empresa e tal, tinha um gestor que ele estava quase 20 anos na empresa que eu trabalhava. E mulherada, e arruma mesa e tal, e a gente conversando e tal. E aí ele fez um comentário, isso aqui tá parecendo um galinheiro. Nossa! E aí a gente, nossa, né? O meu primeiro movimento foi, estamos fazendo muito barulho. Você nem foi escutou, assim. né? Não, eu nem... Associou. Aí, nisso, né, eu tinha uma pessoa, um homossexual na equipe, ele saiu, assim, era aqueles armários rolantes, assim, ele saiu do armário e falou assim, gente, olha o que eu achei, e jogou umas coisas de festa, assim. E aí, esse gestor pegou e falou assim, pronto, agora a bichona saiu do armário, literalmente. E ficou assim, um literalmente do tipo, porque ele estava dentro do armário, mas a coisa, logo depois dessa frase. Ali eu falei, o galinheiro não foi pelo barulho. Falei, não foi. E ali... Ele podia ter usado várias. A gente tá parecendo uma feira. Exato, olha o barulho, exato. né? Mas no primeiro ponto, quando ele falou só do galinheiro, eu não liguei. Bom, enfim. Ali me acendeu uma alerta e eu fui falar com a gestora. Minha gestora, na época, aconteceu isso. E aí ela, ok. E aí ela chamou as outras pessoas para perguntar o que aconteceu de forma informal. Eu falei, não fale. A Flávia falou, você acha que é? Eu falei, pergunta como foi. Porque ficou um silêncio, aquele tom de velório e aquele clima muito pesado. E aí as pessoas ficaram ali e tal.
não deu 2 dias, ele foi desligado. Por quê? Pegaram outros fatos de outras coisas que tinham acontecido e tal, e 20 anos de empresa. Quando ele foi, aí depois eu soube, quando ela chamou para conversar, ela era a diretora do lugar, ele pegou e teve uma reação do tipo, mulher falando de mulher, sabe? E ali ele trouxe toda aquela questão. Quando eles fizeram isso, na época eu achei até, nossa, mas podia ter sido uma suspensão. Aí eu fiquei com essa culpa. Gente, será desligado? Ai, meu Deus, tantos anos, e tal. E nem foi justa causa, ainda saiu com um belo acerto, aquela questão toda. Mas ali eu fiquei, aquilo foi um recado para todo mundo tão forte, mas tão forte, que isso depois virou case de treinamento, a gente usou isso em outras situações e tal. Aquilo ali silenciou essa possibilidade desse assédio, entendeu? Então, isso assim, só para retomar a questão da cultura. Excelente o que você disse, aquilo que a empresa incentiva e aquilo que ela omite, porque a omissão é uma decisão. Exato. Né? Colocar panos quentes, proteger. Aí eu vejo as festas de final de ano, um monte de homens tentando dar em cima das meninas e tudo mais. Claro, não estou falando que todas as mulheres são santas, não é sobre isso. Mas, assim, a gente sabe que acontece tantas coisas e que são abafadas, né? E aí, e geralmente são pessoas de cargo de muito poder dentro da organização. E a empresa corre um risco muito pior de denúncia do Ministério Público. Hoje as pessoas têm as redes sociais, as pessoas não encontram um caminho de denúncia ou não se sentem respeitadas e ouvidas dentro das organizações, elas procuram outros meios. E eu fico pensando, o que é uma empresa, né, passar por uma denúncia no LinkedIn, passar numa denúncia no Glassdoor e, de repente, ela entender que ela perdeu um time importantíssimo e ela está comunicando para todo mundo, aqui pode. E aí é um mega esforço para trabalhar a imagem, às vezes você nem investimento, recupera, né? aquela coisa. Às vezes você nem recupera. E uma atitude como essa de uma empresa vale mais do que qualquer treinamento, qualquer manual, qualquer dia disso ou daquilo outro. Os valores ali, escritos na parede. Ali entendemos que realmente fazemos, né, praticamos o que falamos. Bom, quanto à sua pergunta sobre liderança, sobre os desenvolvimentos da liderança, isso é até interessante, porque quando eu estudava bastante sobre isso mais diretamente, eu estudava essa diferença entre homem e mulher. E a própria neurociência, os neuropsicólogos têm divergências, e ainda bem, porque aí estudam tudo que existe, quanto a diferença entre homem e mulher. Então, tem uma linha da neurociência que fala que fisiologicamente, anatomicamente, o cérebro é diferente. Já teve até tese que a massa cinzenta da mulher é menor do que a do homem. Depois, isso caiu por terra. Isso tem várias coisas, né? A gente tem, biologicamente, os cérebros são iguais. Tem as mesmas capacidades cognitivas. Mas o ambiente externo te estimula. Exato. Né? Você, desde criança, é apresentada o quê? A boneca, a cor rosa. Mulher pode chorar, mulher pode, né, se relaciona. O homem não. O homem é estimulado. Você precisa ir à caça, você é o provedor. Então, isso... Até historicamente, né? Exatamente. Assim, bem historicamente. E isso modela o nosso cérebro e o que a ciência comprova que nós podemos ter patologias diferentes, né? Realmente o cérebro da mulher pode produzir doenças diferentes dos homens. Sim. Mas em termos cognitivos não temos diferença, mas não somos estimuladas da mesma forma. Sim, e nesse sentido a gente vê, então, algumas abordagens que diz a questão do hormônio, ciclo menstrual, uma série de questões e tal. Mas quanto à liderança, a desenvolvimento de liderança, o que eu aprendi na prática? Assim? Então, eu estudava sobre isso, eu li uma linha da neurociência, esse é o caminho. Eu li a outra, não, mas então não. Então, mas assim, aí você vai vivenciando e vendo o que faz mais sentido. Para mim, sempre foi esse sentido, ter uma base das habilidades que a gente precisava para os cargos de liderança de uma forma mais genérica e ter oportunidades, dar oportunidades para os líderes, tanto homens quanto mulheres, desenvolverem algumas habilidades específicas que a pessoa precisa. Porque eu não acho que é o melhor caminho você desenvolver uma trilha específica para mulheres e uma trilha específica para homens. Porque eu acredito que às vezes existe um homem, num determinado momento da carreira, já como líder ou se preparando para a liderança, que ele tem uma habilidade que uma mulher, que ele precisa desenvolver, que uma mulher já desenvolveu por alguma questão.
Mas você dar a oportunidade para discussão de alguns temas específicos de mulheres, como essa questão da maternidade, isso faz diferença. Então, no geral, o que a gente fazia? Desenhava uma trilha base para todo mundo, que tinha um consultor para isso, algumas vezes, inclusive, foi você, a possibilidade de mentorias e alguns encontros para discutir assuntos mais dedicados grupos ao feminino. De afinidade que a gente chama, né? As questões da mulher, né? Então, maternidade, equilíbrio e tudo mais. Mas aí eu trouxe, nesse momento, em algumas vezes eu até questionava, né, a minha equipe e falava assim, será que não é porque a gente está falando tanto para... essa é a trilha, esse é o caminho. Cada um pode fazer mentoria e a partir da mentoria, se a gente identificou uma necessidade específica daquela pessoa que está prestes a ocupar a liderança, a gente dá uma oportunidade a mais. Para a mulher, a gente fala de maternidade. Para homem, a gente não fala de paternidade. A gente não está fortalecendo a questão de que só a mulher tem que pensar na maternidade. Exatamente. Então, o que eu comecei a fazer? A dar oportunidade para os dois discutirem a mesma questão. Então, vamos falar de paternidade para os pais também, para eles entenderem como eles entram, como eles podem ajudar. Então, eu não vejo uma necessidade de fazer trilhas diferentes, mas de dar oportunidades para tratar especificidades dentro da possibilidade da empresa, né, que não é também um dinheiro infinito, mas dentro de cada um dos papéis que a pessoa ocupa. Não, então é interessante que quando eu dou palestra no mês das mulheres, eu sempre estimulo o cliente, vai ser só para mulheres? Só para mulheres. Você não quer convidar os homens a participarem? Porque, na verdade, quem precisa participar mais são os homens. Porque os homens precisam estimular suas esposas a trabalharem, as suas filhas a seguirem suas carreiras. Ele é um centro importante dentro de uma família. E, às vezes, ele não tem outro lugar para falar sobre isso. E ele não vai buscar esse assunto. Então, eu acho tão incrível quando empresas aceitam essa sugestão, mas, infelizmente, mas é um momento só nosso, um momento para falar sobre a gente. E a gente traz indicadores tão importantes, né, de empregabilidade, de número de mulheres que pedem demissão porque é encorajada pelo seu parceiro. Cuida mais da casa, eu sustento você, está sendo muito mais caro você. E não é por dinheiro, a mulher nem sempre está trabalhando por uma questão financeira, mas por se sentir uma cidadã legítima e produtiva para a sociedade também, né? Eu fico imaginando, se eu ganhasse na loteria, eu pararia de trabalhar, eu não consigo imaginar eu parando de trabalhar e viver somente, né, como algumas pessoas, talvez seja uma escolha de muitas pessoas. Para a gente começar a encerrar, porque a gente infelizmente tem que encerrar, se você estivesse falando hoje com uma mulher que está ali, com a liderança batendo na porta dela, mas ela está em dúvida de assumir mais responsabilidade, de não saber administrar o seu tempo, de equilibrar todos os outros pratos que ela precisa, qual seria a sua orientação? Eu acredito que o primeiro ponto é você transbordar onde você está. Então, assim, a gente não precisa assumir responsabilidades da liderança estando na cadeira de liderança. Pelo contrário, inclusive aprendi isso muito com você. A gente tem que estar já com atividades e responsabilidades de líder na cadeira que a gente está. E aí, a partir daí, você já sente um pouco do que é a liderança, mas você vai sentir o peso, a responsabilidade, na hora que seu nome está lá. Se está na dúvida, testa, vai. Porque eu acredito que, assim, você ter a oportunidade de vivenciar de fato e saber se dar conta é só vivendo. Primeiro, entender o que te motiva a estar lá. É o dinheiro? É o cargo? É o status? É a sala? Alguma coisa que vai ter? Ou existe um propósito mais nobre? Exato. Porque muda, né? As pessoas, infelizmente, ainda existe aquela ilusão da liderança. Eu falo na carreira de vendedor, por exemplo. Um gestor de vendas não é um vendedor. Ele não vai mais vender. Não deveria, né? Não, muitas vezes vende ainda, né? Ele deveria fazer a gestão daquelas pessoas. Então, muitas das vezes, você vai deixar deveria deixar atividades do seu operacional para lidar com outras atividades. Possivelmente, né? Eu não sei se existe algum lugar que o gestor não vai demandar mais do que o outro cargo, em termos de agenda, disponibilidade,
converse com outras pessoas, eu acho que é isso. Pessoas que estão naquela posição. Discuta com outras quais são os prós, os contras, os desafios. Aprofunda naquilo e se você se sentir compelida aí, vá. Porque vivenciar é muito diferente do que imaginar. E se vai dar conta ou não, aí você vai entrar numa outra habilidade da liderança masculina, feminina, de qualquer um, que é justamente a habilidade, acho que a mais desafiadora de todos os tempos, que é a gestão do tempo, do foco. Das prioridades da vida. De prioridade. E toda escolha tem uma renúncia. Eu acho que eu te disse isso na mentoria uma vez. Você vai escolher? Vai ser bom? Vai. Mas você vai sofrer o luto do que você está renunciando também. Sem Às dúvida. vezes, a gente não é uma dificuldade de escolher, a dificuldade de renunciar. E aí isso demanda muito mais a necessidade de uma mentoria, de uma psicoterapia, de um coach, seja lá qual for, que te ajude a organizar a bagunça que está na sua mente nesse momento. Porque a gente fica com a mente bagunçada, né? Quais são as minhas prioridades, onde eu vou deixar de atender, não vou ser a mãe perfeita, né? Também tem isso, não vou ser a esposa perfeita, mas vou fazer o melhor que eu consigo. Quando a gente faz com amor, eu falo que é que nem brigadeiro, leite moça, chocolate e manteiga junto, não tem como dar errado, né? Você pode ficar não na consistência que você gostaria, mas o sabor é o mesmo. Então, eu acredito muito, quando a gente faz as coisas por amor, guiadas por aquilo que nós somos apaixonadas, isso vai nos levar para um caminho mais certo do que errado. Sim. Agora, escolher pelas razões erradas... Sim, sem dúvida. Não vá só pelo dinheiro, certo, ou só pelo dinheiro, pelo status. Tem que entender o que te motiva a estar lá. E saber também as consequências que você vai ter se você não aceitar. Ninguém é obrigado a ficar ir para uma cadeira de liderança. Você pode ir para ser especialista, você pode ir, mas a questão é não ficar estacionado. Exatamente. Flávia, adorei. Nossa, passou muito rápido. A gente estourou o nosso tempo aqui. Tanta coisa. Agora que acaba, eu falo, nossa, tal mensagem era importante. Podia ter falado aquilo. Podia ter perguntado isso. Acho que precisa de um episódio parte 2. Vamos. Estamos aí. Vem aqui também para falar depois desse projeto, né? Acho que da comunidade. Sim. E acho que é um assunto muito em voga hoje, como formar comunidades. Mas eu queria muito te agradecer a tua presença, a sua entrega aqui, abrir também questões tão pessoais, tão íntimas, a tua privacidade, mas eu tenho certeza que são histórias humanas que conectam a outras histórias humanas. Quem vai ouvir aqui vai perceber e olhar, talvez ter um insight diferente. É isso que a gente quer, que as pessoas repensem as suas trajetórias profissionais. Então, muito obrigada. Obrigada a você, adorei. Eu acredito que o que eu mais aprendi com você e que faz muita diferença na minha carreira, fez a vida inteira, é a questão do autoconhecimento, né? É ter um mapa da onde a gente vai, sendo homem, sendo mulher. Eu acho que a diversidade é o grande ganho, né, que a gente pode ter, mas que a gente consiga se colocar diante daquilo que faz sentido pra gente. Então, se a gente se conhece, se a gente pensa, a gente muda tudo. Então, é um prazer, uma honra estar aqui. Venho quantas vezes, qual o assunto que eu tiver afinidade, estou muito à disposição. Obrigada. Maravilha, muito obrigada. Gente, esse foi o Pensar Muda Tudo. Espero que vocês tenham gostado.